Meu querido e minha querida, meu amado e minha amada, eu vos saúdo na paz do Senhor, que as bênçãos de Deus te alcance, que a mão de Deus te proteja, a sua vida e a sua família. Quero agradecer você que é inscrito nesse canal, você que tem compartilhado os vídeos, que tem comentado. Estaremos hoje aí dando início ao quarto trimestre das lições bíblicas da CPAD, da Escola Dominical, cujo título é Até os Confins da Terra. O tema e subtítulo é Pregando o Evangelho a Todos os Povos até a Volta de Cristo. O comentarista desse quarto e último trimestre de 2023 é o pastor Wagner Tadeu dos Santos Gabi, conhecido como pastor Wagner Gabi. Ele é presidente da Assembleia de Deus de Curitiba. Ele tem uma vasta bagagem, é presidente do Conselho Curador da Fundação Evangélica da Assembleia de Deus em Curitiba, é presidente do Conselho Deliberativo da Associação Educacional da Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Curitiba, é presidente do Conselho Deliberativo do Instituto Betânia de Ação Social. Ele é advogado, é major capelão do Exército Brasileiro, é mestre em teologia, mestre em educação, membro da Academia Evangélica de Letras do Brasil, membro e fundador da Casa de Letras Emílio Conde, cidadão honorário de Curitiba, cidadão honorário do Paraná, escritor de várias obras publicadas aí pela CPAD. A bagagem do pastor Gabi é uma bagagem vasta. E vamos aí para o sumário, as lições que estudaremos aí nesse quarto trimestre de 2023. A primeira lição é a Grande Comissão, um enfoque etnocêntrico. A segunda lição, missões transculturais, a sua origem na natureza de Deus. Terceira lição, missões transculturais no Antigo Testamento. Quarta lição, missões transculturais no Novo Testamento. A quinta lição, uma perspectiva pentecostal de missões. Sexta lição, orando, contribuindo e fazendo missões. Sétima lição, a responsabilidade da igreja com os missionários. Oitava lição, missionários fazedores de tendas, missionários fazedores de tendas. A nona lição, a igreja e o sustento missionário. A 10ª lição, o desafio da janela 1040. A 11ª lição, missões e a igreja perseguida. A 12ª lição, o modelo de missões da igreja de Antioquia. 13ª lição, o propósito de missões, e esse trimestre vem com 14 lições. A 14ª lição, missões e a volta do Senhor Jesus. Temos aí 14 lições nesse último trimestre de 2023. Meu amado e amada, vamos aí já dar início à lição de número 1. A lição de número 1, a Grande Comissão, um enfoque etnocêntrico. Essa lição ela será ministrada nas igrejas no primeiro de outubro, é o primeiro domingo de outubro, 1º de outubro de 2023, 1º de outubro de 2023. Vamos aí para o texto áureo. O texto áureo da lição está inserido no Evangelho de Jesus, escrito por Marcos, no capítulo 16 e no versículo 15. E disse-lhe: ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Essas palavras saíram dos lábios sacrossantos do bom mestre, o Senhor Jesus. Vamos para a verdade prática. A verdade prática diz assim: a ordem imperativa de Jesus aos seus discípulos aponta para a universalidade da pregação do Evangelho no mundo. Eita, é forte Brasil! Vamos aí, meu amado e amada, para a leitura bíblica em classe. A leitura bíblica em classe está
em dois textos. Primeiro, no Evangelho de Jesus, registrado por Mateus, no capítulo 28, versículo 19 e 20, e em Marcos, capítulo 16, do versículo 15 ao versículo 18. Então, a leitura bíblica em classe está no Evangelho de Jesus, escrito por Mateus, capítulo 28, versículo 19 e 20, e também no Evangelho de Jesus, registrado, escrito por Marcos, capítulo 16, versículo 15 ao 18. Os objetivos da lição. A lição, ela vem aí com 3 objetivos. O primeiro objetivo da lição é conceituar a grande comissão. O segundo objetivo da lição é explicar missões transculturais. E o terceiro e último objetivo dessa lição é afirmar a visão global do Evangelho no mundo. Vamos para a introdução da lição. Eita, meu Deus, é forte demais. A introdução da lição diz assim: o tema deste mestre é a obra missionária. Estudaremos a seguinte temática: até os confins da terra, pregando o Evangelho a todos os povos, até a volta de Cristo. Veremos que a obra de missões envolve evangelização local e transcultural, bem como a formação de missionários. Nesta primeira lição, trataremos missões sobre um enfoque etnocêntrico, ou seja, a relação da grande comissão com as missões transculturais e apresentar uma visão global da mensagem do Evangelho no mundo. Veremos que missões é uma ordem divina e que Deus conta com cada crente, cada servo, cada serva de Deus, para dizer sim à obra que ele iniciou por intermédio de seu Filho, o Senhor Jesus Cristo. Meu querido, minha querida, essa lição ela tem uma palavra-chave. A palavra-chave da lição é etnia. Etnia é a palavra-chave da lição. A palavra etnia é derivada do grego etnos, que significa povo que tem os mesmos costumes. Etnia é um grupo definido pela mesma origem, afinidades linguísticas e culturais. Não podemos, de forma alguma, confundir etnia com raça. De maneira alguma não podemos confundir etnia com raça. As diferenças entre as pessoas existem e são muitas as suas formas, como por causa da nacionalidade, idade, peso, tamanho, mas a raça humana é uma só existe uma raça humana. Etnias são várias, a raça humana só existe uma. Então o Brasil, meu amado e minha amada, ele é considerado um país com uma enorme miscigenação étnica, como os indígenas, portugueses, holandeses, italianos, negros, japoneses, árabes e etc, etc, etc. Mas não se pode dizer que há diferença racial entre os brasileiros, já que a raça humana é uma só. Meu amado e amada, vamos aí para o primeiro ponto da lição. O primeiro ponto da lição diz assim: a grande comissão. A grande comissão é o primeiro ponto da lição. É importante, querido, querida, é importante entendermos que Deus ele fez o papel do primeiro missionário. Sim, após a queda do homem, Deus desce uma vez mais até o jardim, no Éden, desta vez, para proclamar o evangelho aos pais de toda a raça humana, escondido nos lombos de Adão.
Então, em Gênesis 3,15, temos ali o proto-evangelho. Jesus, ele fez o papel do missionário enviado por Deus, com a missão de salvar a humanidade caída e perdida. Pelo pecado do primeiro Adão, Deus enviou um segundo Adão. É tremendo, é coisa maravilhosa. Então, em João 3,16, porque Deus amou o mundo porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Hoje, nos dias atuais, nos dias odiernos, hoje o Espírito Santo é o agente das missões contemporâneas. O Espírito Santo é o propagador das missões. O livro de Atos dos Apóstolos, ou Atos do Espírito Santo, menciona os grandes feitos dos apóstolos no anúncio do cristianismo em Jerusalém. Atos 1,8, Atos 13,2, João 16,8, diz: e quando o Espírito Santo vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Então Deus fez o papel do primeiro missionário, Jesus, o missionário enviado por Deus, o Espírito Santo é o agente das missões contemporâneas, e a Bíblia é o livro missionário. Sem a Bíblia, a evangelização do mundo seria não só impossível, mas também inconcebível. A Bíblia nos dá o mandato, o modelo e o poder para a evangelização do mundo. A Bíblia não apenas contém o Evangelho, como ela é o próprio Evangelho, as boas novas. A Bíblia é o manual do missionário. Sem ela não há salvação, porque ela traz aí, é o próprio Deus. A Bíblia é a boca de Deus falando à humanidade. A Bíblia nos dá o mandato, o modelo e o poder para a evangelização do mundo. A Bíblia não apenas contém o Evangelho, é o próprio Evangelho. A Bíblia é o manual do missionário. Em Romanos 10,17, de sorte que a fé vem pelo ouvir, ouvir pela palavra de Deus. Em João 8,32, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Agora nós temos Deus, o primeiro missionário, Jesus, o missionário enviado por Deus, o Espírito Santo, o agente das missões contemporâneas, a Bíblia, o livro missionário, e a igreja é o quê? A igreja é a agência missionária. A agência missionária de Deus na terra é a igreja. Aleluia, glória. A missão da igreja abrange 3 estágios. A missão da igreja abrange o estágio local, que são as missões que abrangem a comunidade local e circunvizinhanças, o estado, a cidade e os bairros. A igreja também age no estágio nacional, faz missão local, mas também faz missão nacional. Abrange todos os limites da nação de origem do missionário, os estados e cidades e bairros e as tribos indígenas, os sertanejos, os ribeirinhos, os quilombolas, os ciganos, os imigrantes, os mais pobres e os mais ricos, os surdos, as religiões do seu país. E também a igreja atinge o 3º estágio. Ela é missão local, missão nacional e missões transculturais, ou missão transcultural. Abrange até os confins da terra. A janela 10x40, nós vamos ter aqui uma lição que vai falar sobre isso. Engloba aí os 62 países menos evangelizados do mundo. São 62 nações que se fecharam para a mensagem do evangelho e conta com missionários de várias partes do mundo para levar as boas novas. Este nome, 10x40, se deu pela localização dos 62 países que formam um retângulo aos 10 e 40 graus acima da linha do Equador. Então a região ela engloba o norte da África, o Oriente Médio e a maioria dos países da Ásia. Países dominados
pelo o islamismo, pelo hinduísmo e pelo budismo. Então, 43 destes 62 países são maiores perseguidores dos cristãos e são fechados ao evangelho. Vamos aí para o primeiro tópico do primeiro ponto. O que é a grande comissão? Esse é o primeiro tópico. Meu amado e amada, a grande comissão é o mandamento do Senhor Jesus para a sua igreja proclamar o evangelho a todas as nações. Esses mandamentos têm rastros no Antigo Testamento, lá em Isaías 45, 22, Gênesis 12, 3, e está fundamentado no Novo Testamento, em Mateus 9, 37 e 38, Mateus 28, 19 e Atos 1, 8. O Senhor Jesus, o Raboni da Galileia, ele foi morto, foi crucificado, morreu, e ao terceiro dia ressuscitou, e vimos a grande comissão feita por Jesus. Jesus, após a sua ressurreição, o Senhor Jesus priorizou 3 ordens aos seus discípulos. Quais são essas 3 ordens? Primeiro, Mateus 28, 19, ide portanto, e fazei discípulos de todas as nações. A segunda ordem, Marcos 16, 15, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Terceira ordem, Atos 1, 8, e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. Essas 3 passagens bíblicas são o suficiente para descrever as prioridades de que Jesus é. Jesus manda-nos evangelizarmos o mundo. Meu amado e minha amada, antes mesmo de Jesus ser crucificado, em Mateus 24, 14, Jesus já havia dito que primeiro o evangelho seria pregado a todas as nações e depois viria o fim. Então, querida, meu amado, a grande comissão é a ordem que Jesus deu para ir e fazer discípulos em todo o mundo. Quando o Senhor Jesus ressuscitou, deu essa ordem aos apóstolos. A passagem conhecida como a grande comissão é Mateus 28, versículo 18 ao 20. Vamos aí. Agora, é importante uma indagação, uma pergunta que não quer calar. A grande comissão é válida até hoje? A grande comissão é válida até hoje? Sim. A grande comissão é válida até hoje. Jesus, ele não deu a grande comissão só aos apóstolos. Não, senhores. Não, senhora. Jesus mandou os discípulos fazer mais discípulos que obedecem a todos os seus mandamentos. Em João 14, 15. Um desses mandamentos é fazer mais discípulos. A grande comissão é uma ordem para todos os cristãos, servos, servas do Deus Altíssimo, lavados, redimidos, regenerados, transformados pelo sangue do Cordeiro. Então, a respeito da grande comissão, James Hudson Taylor, um missionário inglês na China, ele atuou como missionário na China por 51 anos, ele disse: a grande comissão não é uma opção a ser considerada, é um mandamento a ser obedecido. Agora, é importante também outra indagação dentro deste assunto: como podemos obedecer a grande comissão? Primeiro, falando sobre Jesus, com as pessoas à sua volta que não conhecem Jesus, partilhando o seu testemunho, o que o Senhor fez na sua vida, e explicando sobre a salvação. Em Romanos 10, 17, você pode usar esse texto. Também estudando a Bíblia. Ser discípulo é ser estudante da palavra de Deus. Você pode partilhar o que você aprende da Bíblia com outros crentes, ajudando a todos a crescer
Leia 2 Timóteo 3, 16, 17. Medite. E também ajudando na igreja. A igreja é o lugar onde crentes aprendem a ser discípulos e há sempre muito trabalho para se fazer. Hebreus 10, versículo 24 e 25. Então eu posso cumprir a grande comissão falando de Jesus, estudando a Bíblia e passando os conhecimentos que adquiro através do estudo e ajudando nos trabalhos da igreja. Meu amado, vamos para o segundo tópico do primeiro ponto, a questão cultural, é o segundo tópico do primeiro ponto. O ide de Jesus significa também atravessar fronteiras. Sim, o ide do Senhor Jesus significa atravessar fronteiras. No campo, o missionário enfrenta muitos problemas, como, por exemplo, costumes diferentes, língua, cultura, estresse, até mesmo alguns ficam depressivos, desanimados, além da saudade da família ou país da sua origem e outras coisas. Sem o devido preparo, tudo isso fica insuportável para o missionário. Só que nós temos várias agências missionárias, aqui mesmo no Brasil, que têm se preocupado cada vez mais em preparar adequadamente os candidatos, os vocacionados, os missionários a fazer a obra missionária, evitando-se assim o retorno prematuro desses missionários quando deixa os seus empregos, deixa os seus afazeres, abandona a sua nação, os seus costumes e vão para esses lugares. Para que não tenha um retorno prematuro, existem as agências missionárias que ajudam esses candidatos. Então a capacitação, amado, visa preparar o candidato para a complexa tarefa de adaptação cultural e comunicação eficaz do evangelho em outra cultura. Quando há um bom preparo, o missionário ou a missionária, além de se estar ciente dos possíveis choques, consegue fazer uma contextualização correta para comunicar a palavra de Deus com finalidade, evitando o sincretismo ou o transporte de sua cultura para o povo onde está trabalhando. Então é muito importante o preparo do missionário, da missionária, antes de sair do seu país para fazer missões transculturais. Então, como praxe, as escolas de missões, que tem muitas excelentes, elas preparam os candidatos em várias áreas, prepara eles espiritualmente, investindo no crescimento e relacionamento do aluno através da oração, do jejum e leitura bíblica, por entender que estes quesitos são imprescindíveis na vida do missionário, da missionária. Há um preparo de relacionamento, aprender a viver em comunidade, e é fundamental para o desenvolvimento do trabalho missionário bem-sucedido. É importante que o aluno, que o vocacionado missionário, a missionária, aprenda a viver em comunidade, pois ali ele ou ela é confrontado e resolve os seus conflitos. Isso é necessário para que conheçamos as pessoas que irão para o campo. Se o missionário, se a missionária tem dificuldades em relacionar-se, precisa ser tratado antes de sair do seu país, do seu estado.
da sua cidade, do seu bairro, da sua rua, da sua casa. Então, se o missionário tem dificuldades em relacionar-se, precisa ser tratado, pois o campo pode gerar vários problemas na vida deste homem e desta mulher. Também tem o preparo psicológico. O missionário ele tem que ser preparado psicologicamente também. As escolas trabalham aí o lado psicológico dos missionários, visando conscientizá-los das dificuldades que enfrentarão e através do pastoreio de missionário, dá o acompanhamento necessário, específico, para ajudá-lo a superar os possíveis traumas e outros problemas que ocorrerão na vida aí desse missionário, dessa missionária. Então, as agências missionárias preparam também culturalmente este homem, esta mulher, que tem a vocação para fazer missões transculturais. Então, ele tem que ser preparado também culturalmente. O problema do choque cultural tem sido a causa de muitos retornarem do campo missionário de forma prematura. Então, na escola, este homem, esta mulher, vai ser conscientizado das dificuldades que pode enfrentar e como lidar com o choque que, inevitavelmente, em maior ou menor proporção, ocorrerá. Existem lugares que você vai ter que comer barata, comer rato e muitas outras coisas mais. E são choques de cultura e de costumes, e você tem que estar preparado para isso. Amém? Ô glória! Então, nesse caso, meu querido, minha querida, anunciar o evangelho em uma cultura diferente é um grande desafio da obra missionária. Logo, não devemos desprezar a cultura de um povo a quem pretendemos evangelizar, nem imprimir-lhe a nossa cultura. Dá uma lida aí em 1 Coríntios 1, versículo 1 e 2. Então, entretanto, a cultura de um povo deve ser avaliada e provada pelas Escrituras. Se, por um lado, a cultura é rica em beleza e bondade, pois o homem foi criado à imagem e semelhança de um Deus bom, amoroso. Por outro lado, em consequência da queda do homem, essa imagem foi manchada pelo pecado e, em parte, dominada por ações demoníacas. Portanto, estejamos prontos a pregar o evangelho além de nossas fronteiras, preparando-nos para esse desafio. O terceiro tópico aqui do primeiro ponto fala a ordem de fazer discípulos em todas as nações. A palavra nação é a tradução do termo etnos, que se refere a grupos étnicos e não primariamente a países. Um país é uma nação politicamente definida. Já a etnia é um povo culturalmente definido, com uma língua e uma cultura e propósitos e a sua própria cultura. De acordo com alguns missiológicos ou missiólogos, há no mundo 24 mil etnias. Quase a metade desse total ainda não foi evangelizada. Então isso tem que comover o coração da igreja do Senhor, do servo, da serva do Senhor, que são milhões e milhões de pessoas que ainda não ouviram o evangelho de Jesus. É urgente e imperioso o clamor do apóstolo Paulo. Ele diz: esforçando-me deste modo por pregar o evangelho, não onde Cristo já foi anunciado. Romanos 15, 20. Então, hoje nós vemos que quando tem congressamento nas igrejas,
são ajuntamento de crente. Convida várias outras igrejas, convida vários cristãos, enche estádios, enche colégios, só de crente, ajuntamento de crente. E na verdade o cristão, ele já está salvo na pessoa de Jesus, ele não necessita tanto quanto aquele que está perdido. Jesus disse, o médico ele não vem para os sãos, mas sim para os doentes. É aquele que está lá precisando da salvação que tem que receber a palavra de Deus, as boas novas. E hoje nós vemos aí congressos com milhões de centenas, dezenas, milhares de pessoas, tudo cristão. E aqueles que necessitam estão lá fora e não são muitas das vezes nem convidados para participar. Então vamos aí, queridão, queridona, para o quarto tópico do primeiro ponto, a eficácia e os objetivos da grande comissão. Então, para ser eficaz e cumprir os seus objetivos, a grande comissão deve ser executada por pessoas cheias do poder do Espírito Santo. Em Lucas 24:49, Atos 1:8, pois é ele que convence as pessoas do pecado, João 16:8, regenera o pecador, em Tito 3:5 também nós vemos aí, e capacita os homens a confessarem Jesus como o Senhor de sua vida. Então, nesse sentido, a igreja estará pronta para atingir os seguintes objetivos da grande comissão: proclamar o evangelho em palavras, ações a toda criatura, discipular os novos convertidos, tornando-os fiéis seguidores de Cristo, integrá-los espiritual e socialmente na igreja local, a fim de que cresçam na graça e no conhecimento por intermédio da ação do Espírito Santo em sua vida, desfrutando sempre da comunhão dos santos. Vamos aí para a síntese do primeiro ponto. Essa lição vai demorar um pouquinho, porque é a primeira lição. Vamos aí, meus amados. Síntese do primeiro ponto. A grande comissão é um chamado para anunciar o evangelho a cada criatura em qualquer lugar. Vamos aí para o segundo ponto da lição. Missões transculturais. O conceito é o primeiro tópico do segundo ponto. O prefixo trans vem do latim e tem o sentido de movimento para além de e através de. Em linhas gerais, missões transculturais são transpor uma cultura para levar a mensagem do evangelho. Essa mensagem não pode se restringir a uma cultura somente, mas a alcançar todos os quadrantes da terra, onde quer que esteja uma etnia que ainda não tem ouvido falar das boas novas. Então, onde há uma alma, ali há um campo missionário. O segundo tópico do segundo ponto diz a visão transcultural da Bíblia. Quando se fala em missões transculturais, a Bíblia Sagrada é o padrão a ser seguido. No Antigo Testamento, registra a revelação de um Deus missionário. Em pelo menos 3 ocasiões específicas no livro de Gênesis, o primeiro livro do Pentateuco, ele tratou com toda a humanidade e não somente em uma nação, em Gênesis 3:15, Gênesis 6:11 ao 14, Gênesis 12:3 e aí por diante. Então, nesse sentido, meu amado e amada, missões transculturais têm esse mesmo apelo e são parte fundamental da missão da igreja, pois esta é uma agência executiva de missões na terra. Deus, o Todo-Poderoso, não escolheu outra instituição, por mais poderosa financeiramente que seja, para esse empreendimento, não, senhores. Entretanto, o nosso Deus, ele escolheu a sua igreja, estabelecendo-a na terra com a missão de expandir o seu reino para todas as nações. Amém? Glória a Deus. Então, o terceiro tópico do terceiro ponto diz assim: barreiras nas missões transculturais.
Há muitas barreiras complexas para a evangelização do mundo e a igreja precisa conhecer essas barreiras para realizar a missão. As barreiras são inúmeras. O comentarista ele coloca algumas dessas barreiras aqui na lição. Barreiras geográficas, novas nações e novas culturas. Barreiras culturais, valores de vida, costumes e hábitos. Barreiras econômicas, diferenças de moedas e comércio. Barreiras linguísticas, as línguas nativas. Barreiras religiosas, vemos aí o islamismo, ateísmo, materialismo, secularismo e muitos outros ismos. Então os apóstolos enfrentaram essas mesmas barreiras, mas na força do Espírito do Senhor, do Espírito Santo, o Evangelho saiu de Jerusalém e alcançou os confins da terra. Esse mesmo Espírito está com a igreja, ele está conosco, ele habita em nós, para nos capacitar e para convencer, porque o nosso papel é anunciar o Evangelho. Você não vai salvar ninguém, você não vai curar ninguém, você não vai perdoar ninguém, mas quem vai convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo que habita na minha e na sua vida. Olha, queridão, queridona, é importantíssimo. Importantíssimo. Vamos aí para a sinopse. A sinopse do segundo ponto da lição. As missões transculturais passam pelo desafio cultural dos povos nativos. Vamos fechar a lição aí. Fechar a lição. Terceiro e último ponto da lição. A visão global do evangelho no mundo. Primeiro tópico desse terceiro ponto, evangelização e discipulado. Em Mateus 20, versículo 18 ao 20, percebemos uma ênfase em fazer discípulos. Ora, fazer discípulos é uma ordem baseada na relação de um mestre com o seu discípulo. Nessa ordem está subentendido que a missão não se dá em apenas um ato, um momento. Não, senhores. Fazer discípulos, conforme as Escrituras, demanda tempo, aprendizado. Nosso Senhor passou pelo menos 3 anos e meio forjando o caráter dos seus discípulos. Por outro lado, em Marcos 16, 15 e 20, percebemos uma ênfase na proclamação e no anúncio. A tarefa missional leva em conta a proclamação pública do Evangelho, ao mesmo tempo em que atua na formação permanente do novo convertido. Evangelização e discipulado não são excludentes, mas duas faces da mesma missão, da mesma moeda. Vamos aí, querido, para o segundo tópico do terceiro ponto, arrependimento e capacitação do Espírito. Na missão transcultural, a mensagem missionária tem de levar em conta o apelo ao arrependimento, para o perdão dos pecados. Esse apelo deve estar sobre a autoridade de Jesus, que tem por objetivo sermos suas testemunhas no poder do Espírito Santo, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra. Nesse sentido, devemos estar prontos para anunciar a mensagem de Jesus sob a capacitação do Espírito Santo, conforme lemos em Atos dos Apóstolos, rogando que os pecadores se arrependam e creiam no Evangelho. Meu amado e minha amada, a sinopse aqui do terceiro ponto da lição, a proclamação do Evangelho leva em conta a evangelização, o discipulado, o arrependimento e a capacitação do Espírito. Vamos concluir a lição. Ficou um pouco extensa porque é a primeira lição e eu trouxe alguns assuntos também que não estão na lição, mas que
fazem parte do mesmo tema, para ajudar aí você na sua aula. Vamos aí para a conclusão. Temos um grande desafio em missões transculturais: alcançar o mundo inteiro com a mensagem genuína do Evangelho. Por isso, como Igreja de Deus, somos chamados a sair de Jerusalém em perspectiva de alcançar os confins da terra. Há muitos povos neste mundo para serem alcançados, de sorte que Deus conta com cada crente comprometido com a causa do reino de Deus. É um imperativo do reino nos perguntarmos a respeito do que estamos fazendo para que a água da vida sacie a sede dos que estão sedentos por vida eterna ao redor deste mundo. O pecador, ele depende do envio do corpo de Cristo para ouvir de nós as boas novas de salvação. Existem pelo menos aí 5 tipos de missionários: os missionários de palavras, os missionários sem palavras, os missionários de mãos, os missionários de joelhos e os missionários de pés. Missionário de palavra é aquele que anuncia a palavra. Missionário sem palavra é aquele que contribui com as suas finanças e faz missão mesmo sem ir lá, e com seu testemunho. Os missionários de mãos são aqueles ajudadores. Missionários de joelhos são aqueles que oram, e missionários de pé são aqueles que caminham fazendo missões. Milhões de pessoas estão perdendo as suas almas. A cada 24 horas, 146 mil pessoas morrem. Cada 1 hora, 6 mil pessoas morrem. Cada 1 minuto, 100 pessoas morrem. A cada 10 segundos, 17 pessoas morrem. Mais de 1 pessoa por segundo vai para a eternidade sem Jesus. Se estão preparados para o encontro com Deus ou não, ninguém sabe. 353 mil pessoas nascidas a cada 24 horas. Menos de 1% do mundo é cristão. 236 nascidos a cada hora. 4 pessoas nascidas por minuto. Então a evangelização é necessária, mas não pelo método de adição praticada predominantemente hoje nos senhores. Precisamos evangelizar pelo método de multiplicação. O livro de Atos fala de 3.000 sendo salvos de uma só vez, depois 5.000. Ele fala daqueles que o Senhor acrescentava dia a dia na igreja, os que iam sendo salvos pela pregação e os sinais do Evangelho. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te ajude.